Eu acho que a forma de levar esse assunto e a ótica mesmo mudar, porque, como eu disse, eu trabalho com crianças e o maior medo dos pais é o filho vira gay. Isso. E aí, às vezes, ele não sabe como lidar e lida dessa forma. Tem que virar homem, tem que falar grosso. E aí não sabe como conduzir e... Quanto mais autoridade ele der para o estereótipo, mais ele está desafirmando. Ele tem que, vamos lá, ele tem que afirmar o menino: você é meu filho, você é amado, você é um homem, independente disso. E se preocupar em criar um discípulo de Cristo. Isso, você é quem você é. Sim. Ah, não gosto de jogar bola, tá tudo bem. Sim. Não gosto de... Ok, você não precisa jogar bola para ser homem. Porque quanto mais empoderamento tu dá para o futebol, para a Barbie, para o rosa, para o azul, sim, nesse tipo de contexto, quanto mais você mais produz insegurança. E os pais sofrem porque todo pai e toda mãe tem um filho ideal na cabeça que nunca nasceu. Uhum. E tem que sepultar o filho ideal, fazer o velório e o sepultamento para poder amar o filho real. Uhum. E isso é muito difícil, porque o filho real ele não é ele é assimétrico, ele é contraditório, ele é, vamos usar uma palavra mais forte, não apenas, agora não estou me referindo à homossexualidade, falando de forma geral, sim, que existem filhos heterossexuais que também decepcionam seus pais. Portanto, o filho real ele é decepcionante. E aí vem a culpa, irmão. Aí vem a culpa. Porque se o meu filho está com essa questão, a culpa é minha. Se eu tivesse sido melhor, se eu tivesse criado melhor. E aí essa culpa é avassaladora. Aí vem a igreja usando uma teoria freudiana e diz para ele que é gay por causa do pai e da mãe. Aí detona de vez. Porque a mãe que manda em casa, então por isso que o... Então, isso é um problema? É um problema. Sim. Mas daí para você dizer não é um motivo, categoricamente, sim, que é gay por causa disso, de novo, você está assumindo uma teoria, está assumindo como doutrina uma teoria que é só teoria. Ela faz sentido, está tudo bem, mas ela é só teoria. Tem várias como essas, né? Várias outras. Sim. E ao mesmo tempo que tem esse lado, né, do pai temer isso, eu também vejo um lado de como introduzir esse assunto para os filhos de sexualidade, né? Heterossexual, sim, homossexual. Porque hoje em dia, né, com internet, com as informações, né, eu escuto pais que falam que pegou o filho pesquisando, né? Sim. E o Google, você digita lá, aparece muitas coisas, né? A forma, o tempo ideal, né, a idade ideal, não sei se existe isso, né? Só isso aí dá um podcast inteiro. Aliás, quem fala disso, nós temos 2 formações online, sim, que tem acesso lá na bio do Instagram. Primeira formação, chama Box 1.0, ele tem a ver com discipulado e aconselhamento de cristãos com atração pelo mesmo sexo. São 4 cursos que falam de identidade, aconselhamento, tem a jornada dos pais, que são pais que têm filhos homossexuais, eles lá são acolhidos no emocional e tem muito conteúdo sobre o que é o assunto. Legal. Testemunhos, depoimentos, é um box muito legal, focado em adultos e família. Tem um outro box que chama Novas Gerações, é o box 2.0. O primeiro curso chama Como e Quando Falar de Sexualidade com Crianças. Eu participo desse curso, mas quem dá ele de maneira intensa é minha esposa, que trabalha comigo desde o início do ministério, há 20 anos atrás, mais ou menos. Ela é psicóloga e ela tem uma especialização nessa área. Tem livro escrito, Como e Quando Falar de Sexualidade com Crianças. Aqui. Eu já ia falar. Por que a gente nunca trouxe ela aqui agora? Eu não sei, né? Isso é um pecado. Então, e aí eu quero estar aqui. Esse assunto de 0 a 10, ele é riquíssimo. Riquíssimo. Sim. Riquíssimo. Como é que eu falo, o que é que eu não falo, nudez em família, meu pai nu, sim, até que idade, limite com relação a tocar no corpo, autoestimulação, que a gente chama de masturbação, né, na criança. Então, lá no Box, esse é um curso muito legal, focado só... Eu só estou falando do curso porque você vê que é um universo de conhecimento. Ela já deu, inclusive, esse curso para professores de escola pública. Ah, que legal. Prefeitura de Santa Catarina. Ele é aplicado para cristãos e não cristãos. Ele tem uma base cristã, mas ele é aplicado de maneira geral. Por quê? Porque o protagonismo é dos pais, só que os pais têm pouca metodologia, pouco recurso. Uhum. Você já viu por aí o pessoal falar assim, isso não é assunto da escola, isso é da família. Você já viu essa frase? Sim. Aí sempre que eu dou isso, eu me pergunto, a família sabe? As famílias sabem? Cara, do que eu conheço,
A galera não sabe. Porque não Ela teve fica educação. aterrorizada, sim. Só olha para trás, aí o cara tá lá, é assunto da família. Aí ele tá com o quê? Mas meu pai e meu avô não me ensinaram. Eu vou ter de ensinar. Como é que eu faço? E é difícil, na escola já aconteceu, é uma escola de educação infantil que eu trabalho. Então já aconteceu de crianças de 5 anos, o menininho ficar querendo abaixar a calça da menina. Isso, Nossa, clássico. Isso é um clássico. Aí a mãe já, meu Deus, a vida acabou, entendeu? É uma coisa que você vê que não sabem lidar com essa situação. Não, é muito difícil, entendeu? porque vem a coisa... Veja, tem duas coisas. Vem a culpa, vem o medo. Meu filho vai dar errado. Aí a mãe já fala, ele não viu isso em casa, porque já tem medo de a gente pensar que viu alguém acontecendo. Meu filho é um psicopata. Às vezes é mesmo. Né? Tô brincando. Não tô zoando. É o Jeff and Dahmer. Então, veja, vem o medo e vem um outro negócio interessante. Por exemplo, se for, vou dar um outro exemplo. Você chega no banheiro, seu filho lá de 4 anos, sei lá, menino, criança. Aí pega no pênis e fica duro, fica ereto, né? Cara, os pais, ao verem isso, eles projetam na criança os traumas deles. Sim. Nós projetamos as nossas neuras. O que a gente viveu, alguns passaram por experiências muito traumáticas mesmo, de abuso. Toda aquela coisa... A criança só está pegando numa parte do corpo e aquilo é uma reação. A criança não está pensando... Claro, pode ser que essa criança esteja passando por uma coisa errada, lógico. Mas assim, de maneira geral, ela só está pegando uma parte do corpo. É a gente que projeta. Uhum. Aí fica muito difícil de falar. Não porque nós somos burros, ou porque, nossa, eu tenho que ter muito conhecimento para falar. É porque é uma coisa também emocional. Sim. Entende? De dificuldade de lidar com aquilo. Então, a formação focada em criança e adolescente. Só para terminar, né? O Box 2.0 é focado em criança e adolescente. E os outros 3 cursos são focados mais em adolescente, que é uma fase também muito complexa. Então, é um assunto muito sério. Em resumo, o pai e a mãe devem se aprender a ser o protagonista. E eu vou responder a tua pergunta sobre a questão da homossexualidade. Eu vou responder da seguinte maneira, rapidamente. Você não educa a criança a partir do que você considera incorreto. Você educa a partir do que você considera correto. Então, basicamente, é contar uma história. Você conta a história do Evangelho. Deus criou o homem, a mulher, eles se uniram, eles eram adultos, aí eles se casam, aí eles se unem, eles se tocam, e eles então aí nasce uma criança. Aí, claro, existem outras perguntas que vão acontecendo aos poucos. Uhum. Mas você contou a história, legal. A criança vai identificar no mundo o que não corresponde com a história. E está tudo bem. E ela vai perguntar para quem? Para quem contou a história, que é o narrador. É você, que é o pai. A minha filha, quando eu contei essa história, depois de contar a história, ela viu uma mulher grávida que não era casada. Novinha, né? Criança. Veja, ela não viu duas lésbicas, ela viu uma mulher grávida que não era casada. O que ela veio me perguntar? Mas você não falou que casava depois de engravidava? Porque ela entendeu literalmente. Sim. Aí eu expliquei, não, então, é isso o que é a vontade de Deus para nós. A gente casa e engravida. Mas tem pessoas que não fazem isso. Então pode engravidar antes de casar? Pode. Ok. Ela não precisa odiar a mulher grávida. Eu não preciso colocar nela... Ela errou. Uma aversão. Ela falou assim, não é essa. Mas então não é assim para ser? É o ideal que não seja, mas tem pessoas que são assim, que vivem isso. Então isso é possível, entendi. Aí ela entendeu que toda vez que faz sexo, engravida. Então, ela tem um irmão, ela e um irmão, né? Falou assim, então vocês fizeram sexo 2 vezes. O que não está longe da realidade. Um pouquinho mais. Pois é. Esse é outro podcast. Né? A castidade no casamento. Né? O outro foi... A maneira mais rápida de você de se abster sexualmente é casando. E tendo 2 filhos. Meu Deus. Mas não deixa ninguém ouvir isso. E o solteiro quer vir casar. Né? Quero fazer sexo. Né? Se eu conto, você conta. E aí o que acontece? Ela entendeu que toda vez que faz sexo, engravida. Aí você vai explicar. Então, se ela vê 2 pessoas do mesmo sexo se beijando... Aí os pais, meu Deus, agora meu filho foi traumatizado, agora ele está lascado, agora ele... Pronto.
Ele foi contaminado. Não, mano. Ele viu 2 pessoas, ele vai chegar com quem? Com você, graças a Deus. E aí você vai falar, então, ó, tem aquilo ali. Isso existe e eu te contei a história. Mas não foi o que o senhor me contou, entende? Então, não é... Você não vai chegar a criança e descrever para ela todos os problemas do mundo. Uhum. Seria impossível. Você só conta a história. Sim. E cria um canal onde ela pode fazer pergunta, onde não se tem medo. Basicamente é isso.